Bom, então, antes de mais, bom dia a todos. Quero agradecer o convite que me foi feito na pessoa do Dr. Luís Mendão para estar aqui hoje a falar sobre modelos de previsão e análise da adesão e retenção no tratamento. Começar por falar sobre o desenvolvimento de um instrumento. Esta apresentação vai ser assim a meias entre mim e a Paula. A primeira parte vou falar eu sobre o desenvolvimento deste instrumento e depois a segunda parte fica a cargo da minha colega. Este instrumento foi desenvolvido no contexto do trabalho de mestrado. É a escala preditiva de adesão à terapêutica antirretrovírica. Começamos por abordar o enquadramento conceptual e o objetivo do estudo. Foram revisitados alguns tópicos, nomeadamente infecção VIH e terapêutica antirretrovírica, adesão à terapêutica antirretrovírica e preparação para aderir à terapêutica. Desenvolveu-se então o objetivo de construir uma escala de avaliação que medisse adequadamente a variável latente preparação para aderir à terapêutica antirretrovírica, apresentando validade fatorial, fidelidade e sensibilidade, com base numa combinação de fatores que afetam a adesão. No que diz respeito à metodologia, este estudo é um estudo preditivo, correlacional e prospectivo. O contexto do estudo foi em 4 hospitais, 2 em Lisboa, nomeadamente Santa Maria e Polido Valente, um em Almada, o Garcia Dorta, e um na Amadora, Fernanda Fonseca. Participaram neste estudo 103 pessoas, por um método de conveniência e respeitando critérios de inclusão, nomeadamente ser portador, ter capacidade para fornecer informação, ser portador de infecção VIH-Sida e ter critérios para iniciar ou reiniciar terapêutica antirretroviral. Desenvolveu-se então um instrumento, construiu-se um questionário com uma escala tipo Likert de 5 alternativas. A versão inicial continha 41 itens. A moldura conceptual foi os contributos da Organização Mundial de Saúde sobre a adesão à terapêutica e o Trans-Theoretical Model of Change. Foi feito um pré-teste, do qual resultou a reformulação de 3 itens. Os procedimentos de colheita de dados, portanto, a colheita de dados decorreu entre maio e julho de 2011, nos hospitais-dia, nos serviços de internamento e nas consultas externas. O questionário foi de autopreenchimento e todos os sujeitos, todos os participantes deram o seu consentimento informado. No que diz respeito à análise de dados, foi utilizado o programa estatístico SPSS versão 13.0, houve procedimentos de estatística descritiva, procedeu-se ao estudo da validade interna, através da validade fatorial, realizando testes de KPMO e análise fatorial externa com rotação Varimax, e foi feito o estudo da fidelidade através da consistência interna, nomeadamente do alfa de Cronbach. Alguns dados sobre a caracterização da amostra, portanto, a maioria dos dados foram colhidos em Lisboa, seguindo-se depois percentagens idênticas em Almada e na Amadora. A maioria dos sujeitos era treatment naive, depois com percentagens iguais entre os reinícios e os switches terapêuticos. A média de idades era de 41 anos, com um desvio padrão de 11, sendo o limite inferior de 22 anos e o limite superior de 74. E a maioria dos inquiridos era do género masculino. No que diz respeito à validade interna, portanto, o teste KPMO revelou um valor de 0,69, portanto, sendo possível prosseguir com a análise. Da análise fatorial extraíram-se 3 fatores, que explicavam 32,82% da variância, com índices de saturação em cada fator entre 0,42 e 0,70. Foi feita depois uma análise semântica das 3 dimensões, sendo que o primeiro fator correspondia à percepção dos cuidados de saúde, o segundo fator aos aspectos psicossociais e o terceiro fator à resiliência e à adaptação à infecção. No que à fidelidade diz respeito, destes 3 fatores, o primeiro fator era constituído por 13 itens, apresentando um valor de alfa de Cronbach de 0,87, que é catalogado como bom. O segundo fator, com 7 itens, apresentava um valor de alfa de Cronbach de 0,73 e o terceiro fator, com 6 itens, um alfa de Cronbach de 0,78. Verificou-se que a eliminação de itens não aumentaria os alfas de Cronbach de cada fator. No que à sensibilidade diz respeito, podemos ver através dos valores de assimetria e de achatamento que
existe normalidade da amostra e, portanto, pode-se inferir que o teste apresenta critérios de sensibilidade. Quanto às implicações na teoria, implicações teóricas, a EPATAR, a escala de preparação à adesão à terapêutica antirretroviral, é constituída por 26 itens em torno de 3 dimensões: percepção dos cuidados de saúde, aspectos psicossociais e resiliência e adaptação à infecção. Apresenta validade fatorial, os 3 fatores explicam 32,82% da variância total da escala, com índices de saturação entre 0,42 e 0,70. Apresenta fidelidade com adequada consistência interna, como vimos, alfas de Cronbach entre 0,73 e 0,87, e reúne ainda critérios de sensibilidade considerando a normalidade dos resultados. Quanto às implicações práticas, esta escala permite identificar pessoas com baixa preparação para aderir à terapêutica antirretrovírica. O estudo tem, obviamente, limitações. Logo, a primeira, o tamanho da amostra e o método de amostragem, que não permite generalizações nem garante a representatividade. O tipo de instrumento usado pode também subestimar a realidade, porque se deixa permeabilizar pela desejabilidade social, e também um elevado número de questões que pode conduzir ao desinteresse e à fadiga nas respostas. Quanto às recomendações para a investigação, recomenda-se aplicar a escala a amostras que incluam um maior número de sujeitos, pela primeira limitação que foi falada, realizar análise fatorial confirmatória e ainda determinar a validade externa prática da escala, nomeadamente a validade preditiva. Quanto às recomendações para a prática, seria interessante testar a escala em programas de adesão. E pronto, com isto concluo e vou passar a palavra à minha colega Paula Ferreira.